Como fazer uma circunferência trigonométrica? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser traçar um eixo vertical e um horizontal. O eixo vertical vai simbolizar o eixo do seno e o eixo horizontal vai simbolizar o eixo dos cossenos. Fiz bem grande, mas você pode fazer pequenininho aí. Agora a gente vai traçar uma circunferência de modo que isso aqui seja o centro da nossa circunferência e os eixos sejam os raios. Beleza. Quando a gente faz a circunferência, a gente tem que ter o entendimento de que cada extremidade dela aqui, ó, de que o raio dessa circunferência equivale a 1. Então, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1 também, aqui vai ser menos 1 e aqui também vai ser menos 1. A gente tem uma circunferência de 360 graus. Então, a gente sabe onde fica cada grau. Aqui é o grau 0, porque não começou a volta. Aí, a gente faz 1/4 da volta, a gente tem 90 graus. A gente faz metade da volta, a gente tem 180 graus. A gente faz mais 1/4 da volta, a gente tem 270 graus. E para finalizar a nossa volta, a gente completa 360. Eu vou acrescentar também aqui no nosso desenho uma reta que vai representar o eixo das tangentes. O único ponto que a tangente vai encostar é esse aqui. Então, vai ser uma reta aqui que vai representar a reta das tangentes. Agora, para eu encontrar os ângulos da forma correta, eu vou usar o esquadro, mas se você não tiver o esquadro aí, você pode usar sua régua e fazer os valores aproximados. Para achar o ângulo de 45, eu vou usar esse esquadro aqui, ó, o esquadro de 45 graus, e eu vou passar ele aqui, ó, passando pelo meio da circunferência, tanto aqui quanto aqui. Bom, daí, aqui a gente encontrou o ângulo de 45 graus no quadrante 1. No quadrante 2, a gente encontrou o ângulo de 135 graus. 135 graus. No quadrante 3, a gente encontrou 225. Então, esse ponto aqui, 225 graus. E no quadrante 4, a gente encontrou 315. 315 graus. Agora, eu vou usar meu outro esquadro para eu achar o ângulo de 30 graus, que vai ficar abaixo de 45, e o ângulo de 60 graus, que vai ficar acima de 45. Então, ele vai passar aqui pelo centro. Mais uma vez, eu tô usando o esquadro para te dar os resultados exatos, para ele dar certinho a circunferência. Mas se você não quiser usar o esquadro, você pode usar a régua e colocar os valores aproximados. Então, eu vou passar aqui, esse aqui é o de 30 graus, e vou passar do outro lado também. Tracei o eixo do 30 graus. Então, aqui eu achei 30 graus. Aqui desse lado, eu achei 150. Tem que lembrar. Opa. 150. Aqui desse lado, eu achei o 210. E aqui desse lado, eu achei o 330. Beleza, agora eu vou traçar o eixo dos 60 graus, que ele vai ficar aqui pra cima. Então, aqui a gente tem 60 graus. Aqui a gente tem 120. Aqui a gente tem 240. Aqui, 300. E por fim, 360. Agora o que eu vou fazer vai ser conectar os ângulos que são simétricos. Então, eu vou conectar o 60 com 120, o 45 com 135, o 30 com 150. Dessa forma.
Agora a gente viu que eles passam por alguns pontos no eixo dos senos. E esses pontos têm valores. Esse primeiro aqui, ele é a metade do nosso eixo, ó. Isso aqui não tem 1. Esse ponto, ele tá bem na metade. Ele tem meio. Esse ponto aqui, ele tem raiz de 2 sobre 2. E esse ponto aqui tem raiz de 3 sobre 2. Então, ó, 1, 2, 3, tudo sobre 2 e raiz nesses dois últimos. Você pode colocar raiz no 1 também, mas raiz de 1 é o próprio 1, então é desnecessário a gente colocar raiz, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, eu vou ligar os meus ângulos simétricos e eu também vou ligar assim na vertical. E aí você vai ver que ele sempre vai ter pontos que passam pelo eixo dos senos ou pelo eixo dos cossenos. E aí, para completar isso aqui, ó, você vai colocar aquela regrinha. 1, 2, 3. Aí você vai, aqui você pode pôr 3, 2, 1. Ó. 3, 2, 1. Tudo sob 2. Tudo sobre 2. E coloca raiz em todo mundo. Menos no 1. Só que aqui, né, a gente tá do lado negativo. Então, aqui vai ser menos 1 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 3. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vai ser, então, 1, 2, 3, tudo sobre 2 e raiz em todo mundo, certo? Só que aqui também é negativo, menos, menos. Esses pontos aqui, ó. Então, olha aqui, a gente já tem as nossas respostas, ó. Se você perguntar qual é o seno de 60, você vai procurar os 60 graus e vai olhar no eixo do seno. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Qual é o cosseno de 60 graus? Pega o 60, vai pro eixo do cosseno. O cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Mesma coisa você vai fazer aqui, ó. 120, qual é o cosseno dele? O cosseno dele, menos 1 sobre 2. O seno dele, raiz de 3 sobre 2. E assim por diante. Você vai sempre olhando os ângulos. Quer saber o cosseno? Vem para a linha da horizontal. Quer saber o seno? Vem para a linha da vertical. Só que o que? A gente tem também a linha da tangente. Esses pontos aqui, ó. E eu vou colocar o valor deles também. Tangente não tem regra pra gente decorar, então vai ter que ser decorando mesmo. Então aqui a gente vai ter o raiz de 3. Esse ponto aqui, ele fica bem fácil porque, ó, ele é o nosso 1 aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é a mesma linha desse, então isso aqui vale 1. E esse aqui vale raiz de 3 sobre 3. Seguindo o mesmo raciocínio, esse aqui é o menos raiz de 3 sobre 3. Esse aqui é o 1, ó. Menos 1, no caso. E esse aqui é o raiz de 3. Então, por exemplo, 135. Qual é a tangente de 135? Não sei. Então, você vai olhar aqui na nossa circunferência, vai ver a diagonal dele, vai seguindo. Eita, perdi aqui. Vai seguindo. Menos 1. Ok? É dessa forma que a gente faz. É assim que a gente consegue encontrar. É importante também colocar que aqui é o 0. Aqui é o π sobre 2. 90 é a mesma coisa que em π radiano sobre 2, né? O 180 é a mesma coisa que o π. E o 270 é a mesma coisa que o 3π sobre 2.
E o 360, 2 vezes o 180, né? 180, 180, 360. O π, 2 vezes. 2π, tá? Porque quando a gente faz aquela tabela da função, a gente não substitui os valores por 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Eu não tô falando nada menos do que do 0, do 90, do 180, do 270 e do 360. Então, para você saber o que é cada coisa. Outra coisa que é importante eu falar aqui é que você não vai precisar decorar isso aqui inteiro. Você pode decorar só esse primeiro quadrante, porque aí você vai saber a simetria dele. Então, por exemplo, os valores do 30, o mesmo resultado a gente vai ter para 150. O que vai mudar vai ser o sinal dele, se ele vai ser negativo ou positivo. E aí a gente tem essa tabela aqui, ó, que eu já te mandei foto, do eixo do seno. Se o seno for no primeiro quadrante, vai ser positivo. Se for no segundo quadrante, vai ser positivo. Terceiro, negativo. Quarto, negativo. E assim por diante. Aqui tem o seno, o cosseno e a tangente e o sinal dele em cada quadrante. Para decorar esses números aqui também, por exemplo, eu não consigo decorar quais são esses números. Você pode fazer 30 mais 30. Ó. E aí, no caso, você vai ignorar o 45. 30 mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120, mais 30, 150. Enfim, aí você vai conseguir esses valores. Vai ficar faltando o 45. Aí você vai fazer 45 mais 45, 90. 90 mais 45, 135. 135 mais 45, 180. 180 mais 45, 225. E aí você vai conseguir preencher esses valores. E é assim que faz uma circunferência trigonométrica.